Fagócitos. Fagócitos, vindo do grego phagos, em citos. Então, nós devemos cortar sempre as palavras, como nós já conversamos. Phagos significa carne e citos, célula. Então, seria célula comedora de carne ou aquela célula que ingere carne. Então, vamos pegar nosso café, observar essa nova aula, a terceira aula do nosso curso de imunobásica, e vamos fazer aquelas perguntas clássicas que os alunos fazem para a gente em sala de aula. Quem são os fagócitos? Aqueles que comem as bactérias, aqueles que comem os vírus, como é que eles funcionam? De que forma que a gente pode procurar e ver eles no dia a dia? Como é que eu vou ver eles no leucograma? Muito comum essas perguntas. Então sejam bem-vindos à terceira aula do Imuno em até 10 minutos. Primeiro, não se esqueçam daquelas dicas básicas. Então você está no canal Alergo Imuno News, aquele canal que a gente tenta quebrar todos os mitos relacionados à imunologia e à alergia. Então, segue a gente, se inscreve, passa para aquele seu colega que está estudando para a prova de imunologia básica, curte esse vídeo. Vocês sabem que dá bastante trabalho para fazer esses vídeos, então fiquem aqui com a gente. Os fagócitos são as células cuja função primária é ingerir e destruir micro-organismos e se livrar dos tecidos danificados. O que essa definição do ABA diz para a gente? Então, basicamente, é aquela relação entre quais são as células e como que elas funcionam. Então, elas vão ingerir, elas vão destruir, mas como elas vão fazer isso? De que forma elas vão fazer isso? E ingerir e destruir, isso qualquer pessoa que entenda o que a célula é, vai entender a sua base. Mas o que os neutrófilos fazem, alguns fagócitos? Os monócitos, que podem ser chamados de macrófagos quando saem do sangue e vão para o tecido, e as células apresentadoras de antígena, que também são consideradas fagócitos, mas fagócitos com outro tipo de função, com a função de apresentar pedaços de bactérias e vírus aos linfócitos. Como eles funcionam? Primeiro, vocês podem dividir, e nós devemos dividir dessa forma, os fagócitos em dois grandes grupos, os polimorfonucleares e os mononucleares. Os polimorfonucleares, basicamente a célula que a gente tem como linha principal em relação a elas, seriam os neutrófilos. Já os mononucleares seriam os monócitos, ou barra macrófagos, já que os monócitos, quando vão para o tecido, cada tecido vai ter o seu nome específico. Então, caso você tenha um fagócito com um maior número de núcleos do que apenas um, ele vai se chamar polimorfonuclear. Se ele tiver apenas um núcleo, ele vai se chamar mononuclear. Então, aqueles fagócitos com vários núcleos, polimórficos, aqueles fagócitos com um núcleo, mononuclear. Então, os fagócitos vão fazer recrutamento das células locais, vão ativar contra as infecções, vão ser precisos contra os micro-organismos, vão fagocitar eles e destruir dentro desse processo, fazendo ingestão deles, e vão ter uma destruição desses micro-organismos digeridos. Então, são 4 funções básicas relacionadas com realizar essa pega do micro-organismo, ingerir ele e destruir ele. Como que eles vão fazer isso? Primeiro, os fagócitos são basicamente grandes englobadores de células. Eles englobam células que podem ser células específicas ou não, que estejam disponíveis naquele local. Então, próprias células nossas que nós devemos destruir para poder reciclar elas, assim como bactérias, vírus e outros micro-organismos. A gente faz isso e esse processo de fagocitose através de algo chamado opsonização. A opsonização ela pode ser feita através de receptores de mannose, receptores de integrina, scavenger receptors e outros receptores que a gente pode ter na membrana dos nossos macrófagos, assim como anticorpos. IgG, por exemplo, é uma opsonina, o C3, parte do sistema do complemento, é uma opsonina, e a partir do momento que há essa opsonização, que vai esse micro-organismo para dentro do fagócito, o fagossoma, que é um pedaço do fagócito, vai se juntar com o lisossoma, e aí dentro desse lisossoma você vai ter enzimas, espécies ativas de oxigênio e outras substâncias que nós vamos conversar. Nós temos o fagolisossoma, e é ali dentro do fagolisossoma que o fagócito, ele neutrófilo ou macrófago, vai fazer a destruição desse micro-organismo. E se esse micro-organismo tiver que ser apresentado, como no caso das células dendríticas, ele vai apresentar esse micro-organismo adiante. Então, o fagolisossoma nada mais é do que um saco, uma pequena bolsa que tem dentro desse macrófago, desse neutrófilo, com a básica indicação de destruir esses micro-organismos. Como que você tem, então, essa opsonização? A gente tem os receptores de reconhecimento padrão, como eu falei para vocês, os scavengers e outros receptores.
Os receptores Toll-like receptors, que são básicos para ele poder também fazer esse reconhecimento. Receptores de opsoninas, como o C3, que eu falei para vocês, a IgG. Receptores de citocinas, como os receptores para interferon gama, são os receptores que vão fazer com que o macrófago e o neutrófilo funcionem. Então, o macrófago e o neutrófilo eles ficam ali inertes, esperando a aproximação desse micro-organismo ou serem ativados. Então, caso você tenha citocinas que vão aumentar o número de neutrófilos, por exemplo, o TNF, estimular toda a cascata inflamatória como o IL-1, a fagocitose já realizada através do contato direto com o micro-organismo, o interferon gama, que tem a capacidade de ativar esse macrófago para ele poder começar o seu processo de morte dos micro-organismos. Então, vocês entendem que existem várias fases, várias substâncias, várias citocinas que podem fazer esse processo de ativar os macrófagos e os neutrófilos e assim colocar eles para um funcionamento direto de procura e de destruição desses micro-organismos, não importa qual seja o micro-organismo. Então, eles fazem parte tanto da imunidade inata quanto da imunidade adaptativa, sendo que a base deles, como a gente já conversou em outros vídeos, é na imunidade inata. A adaptativa, e nós temos vídeos para frente falando especificamente de cada via adaptativa, o TH1 vai ativar o macrófago e o TH17 vai ativar o neutrófilo. Aqui para vocês, uma figura muito, muito, muito interessante que vem do livro do Abbott, um livro que eu sempre recomendo para vocês como referência, assim como o Janeway, relacionado às três principais interleucinas, as três principais citocinas, que são relacionadas às inflamações, TNF-alfa, IL-1 e IL-6. Essas citocinas é muito importante vocês sempre lerem, estudarem sobre elas, para já aparecerem em prova de residência médica, prova de residência de enfermagem e outras provas de concurso, pois elas são base de toda a inflamação que possa ocorrer no nosso sistema imunológico e no nosso corpo. Então, vocês veem que a IL-1 ela é um gatilho inicial para todas as outras, tanto a TNF quanto a IL-6 e as demais, e eles vão fazer efeitos desde as células endoteliais até os músculos. Então, por exemplo, nas células endoteliais eles vão facilitar a produção de CANs, de VCANs, ou seja, proteínas que vão facilitar a migração dos leucócitos. Nos leucócitos, eles vão aumentar a função das quimiocinas. No cérebro eles vão fazer uma reação direta no hipotálamo aumentando a temperatura corporal do paciente, estimulando a produção de prostaglandinas. Essas prostaglandinas vão até o fígado e essa IL-1 e IL-6 vão estimular o fígado a produzir proteínas de fase aguda. Na medula óssea vai aumentar a produção de leucócitos, principalmente macrófagos e neutrófilos. Por isso que na infecção bacteriana a gente tem tanto aumento de neutrófilos, aquele famoso desvio à esquerda que as pessoas falam no leucograma. No coração ele vai reduzir um pouco do débito, mas ele também vai aumentar a frequência cardíaca para a gente poder ter mais sangue, mais células chegando no local, mais oxigênio e mais nutrientes. Nos vasos, vai facilitar a trombose, vai facilitar a agregação plaquetária, porque a gente pode precisar disso durante o processo inflamatório. Então, essas citocinas, elas são as bases para os sinais flogísticos, que vocês já devem ter visto em outros locais, como rubor, calor, edema, perda de função, dor, ou, no caso da via de outros sinais flogísticos, até prurido. Então, essas citocinas são a base de toda essa cascata que a gente está conversando, inclusive a cascata dos fagócitos. Então, não se esqueçam de ler sobre isso tudo que a gente conversou. Não se esqueçam de pegar essas referências, pegar as referências do Labas, do Janeway, estudar novamente. Qualquer dúvida, fique à vontade para mandar mensagem. Estou à disposição de vocês.